Então, muito boa tarde a todos. Permitam-me, antes de mais, agradecer à Escola Superior de Enfermagem do Porto apoiar esta iniciativa de um grupo de amigos e podermos estar hoje aqui a partilhar e a dar início àquilo que chamamos de homenagem a Marta Lima Bastos, que muitos de nós, ao longo dos nossos percursos pessoais e profissionais, tivemos a possibilidade de compartilhar, de aprender e de refletir com ela. Mas porque a homenagem também é celebrar, é inevitável que hoje, dia 2 de março, esta é a razão pela qual foi escolhida esta data, é indiscutível que também neste dia, em termos de homenagem à professora Marta Lima Bastos, não se pode dissociar daquilo que foi o primeiro doutoramento em enfermagem em Portugal da professora Bel Paiva. E por isso é com todo o gosto que estou aqui, e sobretudo que é uma honra por poder partilhar este momento com todos vós. Nós vamos ter 3 intervenções, como puderam ver no próprio programa, que nos ajudarão a situar, se quisermos, estas duas vertentes, ou seja, aquilo que foi o histórico e a participação da professora Marta Lima Bastos em muitas das etapas da enfermagem enquanto profissão e enquanto disciplina, e por fim, o professor Abel dar-nos uma lição, que eu espero que seja uma lição daquilo que são os desafios sobretudo que não são de agora, que são de há muito, mas que são fundamentais para a enfermagem enquanto profissão e disciplina. E por último teremos a professora Teresa Rebelo e a professora Conceição Bento. Eu não falei que era a professora Lisete que fazia a primeira, peço desculpa. A professora Teresa Rebelo e a professora Conceição Bento, que farão uma última intervenção que terá como objetivo podermos fazer da memória aquilo que é o desafio para a história e que a história nos ajude a perceber e a celebrar aquilo que queremos também construir para o futuro. Sem mais, eu passo imediatamente a palavra à professora. Está no YouTube, no Facebook, e por isso agradecer a quem com esta rapidez nos permitiu esta possibilidade que a tecnologia hoje nos dá, que mesmo longe podemos estar presentes, o que era impensável há muito poucos anos atrás, e portanto eu passava de imediato a palavra à professora Lisete Frederico Ribeiro, que todos conhecem, penso que não vale a pena fazer currículos, não, toda a gente conhece a professora Lisete Frederico Ribeiro, e portanto não faço mesmo a apresentação de currículos, porque temos aqui o tempo muito controlado, é de acordo aqui com o chefe, não é? Portanto, controladíssimo, e portanto, a palavra é tua. Muito boa tarde. Boa tarde. Não. Já está? Ok? Obrigada. Muito boa tarde. Gostava de ver este auditório com mais gente, mas pronto, felicito de maneira especial aqueles que puderam e quiseram estar presentes. Agradeço a honra de me ter sido dada a oportunidade de falar de uma pessoa que me é muito querida, por quem cultivo uma enorme admiração e profundo respeito, e a quem me liga uma forte e longa amizade. Não posso garantir, não irei emocionar-me. Se assim for, peço para já que me desculpem. Mas é também com muita alegria que me associo à celebração dos 20 anos do primeiro doutoramento em enfermagem em Portugal e que felicito com os meus parabéns o Sr. Professor Doutor a enfermeira Bel Paiva. Chamei a estas minhas palavras que vou pronunciar a seguir, sou enfermeira, o sonho e a audácia de Marta Lima Bastos. Uma nota prévia ao livro que resultou do seu doutoramento, escreveu: a ideia de escrever este livro surgiu da vontade de divulgar a tese de doutoramento que realizei em 1990 a 94. Sinto essa responsabilidade.
Apesar de ter obtido o grau de doutor em Psicologia Social e Organizacional e não em Enfermagem, como sempre desejei, esta investigação toma como objeto de estudo questões fulcrais ao desenvolvimento profissional da enfermagem, que me tem acompanhado desde há muito. Foi, no entanto, muito gratificante ter no júri 2 enfermeiras estrangeiras. A 8 de março de 2021, foi condecorada com o grau de Comendador da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Já tinha sido agraciada no Dia de Portugal de 2004, como grande oficial da Ordem de Instrução Pública pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Em 2002, recebeu a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde e um louvor com distinção da Ordem dos Enfermeiros. Foi ainda homenageada pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com a criação do Prémio de Mérito Académico, designado Prémio Marta Lima Basto, destinado aos estudantes de licenciatura, e este prémio é atribuído anualmente. Todos os extratos do seu livro, como as distinções de que foi alvo, são bem o retrato de quem é Marta Lima Basto, apaixonada pela profissão, incansável na busca do saber, generosa na partilha desse mesmo saber, sempre com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da profissão, em busca de constante exigência e rigor, de modo a garantir cuidados de enfermagem baseados num conhecimento próprio que só a investigação pode proporcionar. E está aqui gente que testemunhou esta caminhada que a profissão fez, os mais velhos, e mesmo alguns que não são dos mais velhos nem dos mais novos, que já lembrámos há bocado ali no café. Ao fim dos anos 60 do século passado, iniciaram-se mudanças significativas no campo da saúde e no seio da enfermagem, que abriram caminho à esperança numa mudança maior que abril de 1974 prometeu. Marta Lima Basto não desperdiçou tempo. De uma curiosidade sem limites e uma imensa disponibilidade, nunca recuava perante uma oportunidade de saber mais, o que levou a vários países. Deixa eu ver se eu não me enganei. Desculpem, eu saltei uma página, que vi logo que isto não batia certinho. Peço desculpa. Eu achei que isto não estava. Peço desculpa. Isto é a mania de imprimir só numa página e aqui imprimir diferente e verso. Portanto, eu tinha dito que isto tinha acabado aqui. Foi, no entanto, muito gratificante ter no júri 2 enfermeiras. Portanto, peço desculpa de ter-me para trás um bocadinho. Portanto, trata-se, já perceberam, da professora doutora enfermeira Marta Anson Lima Basto, Correia Frade. Para a maioria de nós, a enfermeira Marta Lima Basto, que nunca perde a oportunidade de se afirmar como tal. Sou enfermeira. Foi a primeira enfermeira a doutorar-se em Portugal e foi também orientadora do primeiro doutoramento em enfermagem em Portugal, ou seja, do senhor enfermeiro Abel de Paiva. Daí decorre a razão das características desta iniciativa, juntar estes 2 factos, estas 2 lembranças. A professora Maria Benedita Monteiro, sua orientadora de tese, escreveu então no prefácio do livro acima citado: pense nesta aventura em terras de investigação, agora que 2 anos são passados, como uma história paradigmática que precisamente vale a pena ser contada. Em lugar, ela foi conduzida com uma dose de independência e de determinação, direi mesmo de paixão, que transforma agora em muitos passos a narrativa num palco de abertas polémicas teóricas e epistemológicas que atingem o próprio percurso de acesso ao conhecimento e porque há necessariamente em Portugal, como todos os trabalhos pioneiros, um caminho para um modo de estudar a dimensão sociocognitiva e comportamental da enfermagem e para questionar os fatores que presidem à mudança. E termino o prefácio assim: o trabalho de investigação, e sobretudo quando tem a envergadura do que aqui se apresenta, nunca é apenas um trabalho de investigação, mas um lento e gostoso cozinhado de sonho, de aposta e de determinação que se oferece ao julgamento dos outros.
Assim, saibam eles saboreá-lo. A 8 de março de 2021, vou repetir, foi condecorada com o grau de Comendador à Ordem de Mérito pelo Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Já tinha sido agraciada no Dia de Portugal de 2004 como grande oficial da Ordem da Instrução Pública pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Em 2002, recebeu a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde e um louvor com distinção da Ordem dos Enfermeiros. Foi ainda homenageada pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com a criação do Prémio de Mérito Académico, designado Prémio Marta Lima Basto, destinado aos estudantes de licenciatura, atribuído anualmente. Tanto os dois extratos do seu livro, como as distinções de que foi alvo, são bem o retrato de quem é Marta Lima Basto. Apaixonada pela profissão, incansável na busca do saber, generosa na partilha desse mesmo saber, sempre com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da profissão, numa busca constante de exigência e rigor, de modo a garantir cuidados de enfermagem baseados num conhecimento próprio que só a investigação pode proporcionar. No fim dos anos 60 do século passado, iniciaram-se mudanças significativas no campo da saúde e no seio da enfermagem, que abriram caminho à esperança numa mudança maior que abril de 74 prometeu. Marta Lima Basto não desperdiçou tempo. De um forte sentido de justiça e atitude democrática, defensora de um único nível de formação em enfermagem, para a prestação de cuidados de qualidade, sustentou a formação das então auxiliares de enfermagem para que todas passassem a ser enfermeiras. Foi neste tempo que integrou os corpos gerentes dos sindicatos de enfermeiros portugueses. Já então integrava a Associação Portuguesa de Enfermeiros e quer no CEP, quer na APE, em vários grupos de trabalho e ainda em escolas de enfermagem e serviços de saúde, Marta Lima Basto soube utilizar todos esses palcos para intervir a favor da dignificação das enfermeiras e enfermeiros, pela valorização do seu trabalho e pela importância e necessidade de uma formação de qualidade. Não foi por acaso, no Dia Internacional da Mulher de 2021, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou esta enfermeira. Palavras do próprio. Pelo seu caráter, inteligência, capacidade de liderança e exigência, sentido de serviço público e pelo profissionalismo, mas certo para considerar um símbolo digno de representar, nesse ano tão difícil, como nós sabemos, as mulheres enfermeiras, afirmando a grandeza, a resiliência, o compromisso que milhares e milhares de mulheres e homens colocam ao serviço dos outros. Curiosidade sem limites e uma imensa disponibilidade, nunca recuava perante uma oportunidade de saber mais, o que levou a vários países, quer para estudos em contextos formais, quer para fazer estágios em várias áreas, quer ainda para realizar formações de duração variada, tendo usufruído por 2 vezes o bolso de estudo da Organização Mundial de Saúde. O mesmo acontecendo com oportunidades que lhe surgiram em Portugal. Aliás, percorreu todo o país em ações de formação, integrado em vários projetos e parcerias com várias organizações, tanto como formanda, como a maior parte das vezes como formadora. Foi, aliás, uma defensora incansável e atuante da educação ao longo da vida, sempre com o mesmo objetivo: contribuir para uma enfermagem portadora de conhecimento próprio, autonomia e poder, indispensáveis à tomada de decisão que melhor se adequasse às necessidades de cuidados de enfermagem da pessoa a cuidar, mas também à tomada de decisão ao nível das organizações prestadoras de cuidados. O seu imenso currículo estende-se da prática clínica no IPO de Lisboa, onde iniciou funções como enfermeira e foi também adjunta dos serviços de enfermagem, à prestação de cuidados na prevenção em cuidados de saúde na área materno-infantil, em serviços que hoje denominamos cuidados de saúde primários, e ainda como técnica de enfermagem na Inspeção Geral de Saúde.
Eu peço imensa desculpa, mas isto não volta a acontecer. Eu nunca mais faço um esforço para poupar papel. Em 1967, iniciou a sua carreira docente na então jovem Escola de Ensino e Administração de Enfermagem, EAE, revelando-se ao longo de todo o seu percurso uma professora de excelência, tanto na docência como em lugares de gestão, que assumiu várias vezes exercendo cargos de grande responsabilidade, nomeadamente em órgãos diretivos, promovendo e acompanhando as mudanças que foram operando, quer na formação, quer na prática de cuidados de enfermagem. Assim, contribuiu ativamente, sempre movida pela forte convicção sobre o papel determinante das enfermeiras na qualidade dos cuidados de saúde das pessoas, em todas as fases da sua vida. Daí a sua aposta no desenvolvimento e dignificação da profissão, ao mesmo tempo que intervinha no campo da humanização dos cuidados, tendo integrado a Comissão Nacional de Humanização e Qualidade dos Serviços de Saúde. Foi pioneira em muitas áreas, com destaque para a investigação em enfermagem, que teve início na então Escola de Ensino e Administração de Enfermagem, nos cursos de enfermagem complementar, secções de ensino e de administração, com Maria Aurora Bessa. Marta Lima Basto é de uma geração de enfermeiras que atravessaram um tempo cinzento do seu país, em que os cuidados de saúde eram prestados em contextos muito adversos, quer pela escassez de meios, quer pela formação em enfermagem, se comparada com o que se fazia noutros países. Nos últimos anos destes tempos, a EAE destacou-se pela inovação e pelo esforço em levar mais longe a formação em enfermagem, preparando enfermeiras e enfermeiros para a gestão profissionalizada dos serviços de saúde. O SEC, Secção de Administração, e os docentes, o SEC, Secção de Ensino, em vista ao ensino exigente. Ao longo dos cursos, inspirando-se e aproximando-se do modo de trabalho das escolas e dos serviços, atento ao que se fazia, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, que ela foi várias vezes e que trazia e punha sempre ao serviço das escolas portuguesas. Esta sua experiência adquirida no estrangeiro teve uma influência determinante. A sua investigação e trabalho docente radicaram sempre em conceitos associados a diferentes teorias de enfermagem, com preocupação permanente com uma conceptualização sólida que evidenciasse uma abordagem científica da enfermagem como disciplina com um saber específico. Ou seja, desenvolveu sempre um trabalho conceptualmente ancorado em paradigmas claramente explicitados e com rigor ético, porque tem pautado toda a sua vida. Não se escusava nunca a uma discussão, numa atitude de abertura à diferença e à novidade, tanto no seio da enfermagem como no confronto com outros profissionais. Defensor incansável do diálogo entre enfermeiros, docentes e enfermeiros da prática clínica, fazendo pontes com várias organizações de saúde, com quem promoveu muitas parcerias, trabalhando em projetos conjuntos com estes dois grupos, o que muito contribuiu para contrariar o denominado gap entre teoria e prática, assunto que foi então objeto de muitos artigos em revistas de referência. E ajudavam a desculpar muita coisa. Colaborou com várias organizações de ensino superior na orientação de teses de mestrado e de doutoramento e fez parte de muitos juros nesse âmbito, para além da escola onde trabalhou. Tem um contributo inestimável para a criação do doutoramento em enfermagem, cuja comissão científica integrou em Lisboa, realizada em parceria com a reitoria da Universidade de Lisboa e a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Foi também uma impulsionadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem, uma estrutura importante como célula embrionária da ESEL, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, de cuja criação foi uma entusiasta. Como sócia da Associação Portuguesa de Enfermeiros, desde longa data teve um papel destacado na organização das conferências internacionais de investigação em enfermagem, que esta associação organiza regularmente. Defendeu e ajudou a criar a Ordem dos Enfermeiros, como garante da defesa da qualidade dos cuidados prestados e de uma ética exigente, materializada no seu código deontológico. Porque sempre entendeu que devem ser as enfermeiras e os enfermeiros os primeiros responsáveis pela regulação do seu trabalho, assumindo a responsabilidade por todas as suas decisões e resultados das ações daí decorrentes.
Sempre fui avessa ao facilitismo e à transigência, mas muito apreciadora do contraditório, revelando grande respeito pela opinião dos seus pares, acreditando na aprendizagem mútua que a discussão sempre pode proporcionar. É de crer que não é estranho a tudo o que afirmo o facto de Marta Lima Basto ser uma pessoa culturalmente muito interessante, portadora de uma cultura humanista, apreciadora de boa música, de teatro, que chegou a fazer como amadora, de ópera, de livros e apaixonada por viagens, com um interesse imenso pelo conhecimento de novos lugares e novas gentes. E também uma cidadã empenhada na polis, exercendo uma cidadania plena em uma intervenção cívica atuante. Muito mais haveria a dizer, mas aqui chegada, sinto que não podia deixar de dar a conhecer ao maior número de enfermeiros e enfermeiras esta figura ímpar que tanto tem contribuído para o prestígio da profissão da enfermagem. Muitos dos mais velhos a conhecem e foram, em algum momento, beneficiários diretos ou indiretos da sua sólida formação científica, técnica e ética, que sempre informavam a sua ação. Por tudo isto, para os mais novos, ela deve também ser uma inspiração e uma referência. Por isso, aqui a homenageamos, juntando a voz a quantos em muitos momentos e lugares manifestam sua admiração e gratidão por tudo o que Marta Lima Basto tem feito em prol da enfermagem portuguesa. Muito obrigada e as minhas desculpas com a história das folhas viradas. Contente aos melhores. Enfermeira Frederico Ribeiro, que a todos nos deixou aqui um retrato sintético daquilo que fomos conhecendo a enfermeira e professora Marta Lima Basto, que infelizmente não pode estar entre nós, mas que é nosso dever fazer esta homenagem, é nosso dever daqueles que fizeram com ela percursos, mas que simultaneamente reconhecemos que é preciso recordar e deixar explícito aquilo que efetivamente foi o percurso desta nossa precursora em muita coisa, e portanto penso que é um bom início e obrigada, Frederico Ribeiro. Não, essas páginas a gente e portanto não há problema, eu creio que todos ficamos mais enriquecidos e o desafio final que nos deixa aqui. Eu espero que pelo menos tenha ficado claro quando eu retomei, ouvir duas vezes algumas coisas, peço desculpa. E portanto o desafio final que nos deixa aqui é que, tanto para os mais velhos como para os mais jovens, se possa ser inspirador aquilo que foi o percurso realizado até agora. Um farol. E como não podia deixar de ser, na medida em que hoje, aos 20 anos do primeiro doutoramento da enfermeira Bel, deixa-me soltar para a enfermeira Bel Paiva, que é um marco importantíssimo no que diz respeito ao percurso da profissão e da disciplina da enfermagem em Portugal, e eu digo em Portugal e para além de Portugal. Foi muito importante esta etapa, por aquilo que seguramente podemos ter até fora do nosso país, uma força e uma representação que eventualmente não teríamos se não tivesse havido o percurso que realizou até agora. Portanto, também os meus parabéns por este dia e uma obrigada pelo esforço realizado, e agora esperamos a sua lição. Parabéns, Juliana. Não vou pôr nenhuma nas folhas. Depois não, que ideia. Agora é isso. Muito gosto que eu via este início da homenagem à Marta, e tenho também muito prazer em ver associada esta comemoração dos 20 anos da enfermagem, que não podia deixar de ser assinalado. Não é possível deixar de se assinalar este dia 2 de março de 2002, em que por esta hora estava concretizado a solução disciplinar da enfermagem
no circuito da academia. É uma coisa simples, não se trata aqui de narrar a história dos diferentes doutoramentos, trata-se simplesmente de dizer que estamos 20 anos depois e tão grave quanto ter problemas de memória é não ter história. Quem não tem história, ainda que tenha uma memória ágil, não tem o que relatar e o que memorizar. E por isso é absolutamente decisivo, sob o meu ponto de vista, este dia que é marcado pelo momento em que um Senado de uma universidade, que é quem diz o que é uma disciplina de conhecimento, por isso é que a Constituição da República impede aos governantes imiscuírem-se na gestão do conhecimento, é algo que cabe apenas às universidades, e ao contrário de muitas coisas que foram conquistadas nos últimos 40 anos, com lutas, com conquistas verdadeiramente, neste caso não se trata de lutar nem pedir nada ao poder político, porque o poder político não tem intervenção sobre este ponto de vista. A gestão do conhecimento faz parte da liberdade dos países democráticos e, portanto, não é possível aos governantes imiscuírem-se naquilo que é a gestão do conhecimento. E, portanto, estes 20 anos em que nesta data se pragmatizou aquilo que é uma decisão de um Senado de uma universidade, é seguramente para a enfermagem uma data que não podia deixar de ser comemorada. E em boa hora se pode fazer esta comemoração aliando a uma homenagem a uma pessoa que não é possível não é possível ser esquecida e não é possível deixar de ser homenageada. E é algo que é impensável que em todas as escolas de enfermagem do país não seja sublinhado, porque não conhecermos as pessoas que nos trouxeram até aqui traduz vou dizer de uma forma aceitável e polida, embora me apetecesse dizer de uma forma menos polida e por isso menos aceitável, mas da forma polida é uma falta de amadurecimento da profissão. Esta fotografia é, portanto, o júri que validou com da esquerda para a direita da imagem o Dr. Reis Abreu, que na altura era coordenador do IGIF do Norte, que hoje se diz Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e que permitiu, na sequência da investigação que teve por trás disto, a criação daquilo que se veio a chamar o SAP. A professora Emar Marim é uma professora de grande mérito internacional, professora da Universidade de São Paulo, e agora passando dois à frente, a professora Denise Mendonça e a professora Carolina são professoras do ICBAS, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. A professora Denise Mendonça foi a co-orientadora do trabalho. O professor Nuno Grande, como eu uma vez lhe pedi autorização para dizer e disse, é o médico mais enfermeiro que eu conheço, e que teve um papel que eu acho que não vale a pena referir, naquilo que é esta assunto, uma vez que era vice-reitor da Universidade do Porto, este papel absolutamente decisivo, e que a história lhe fará também a devida justiça, e os enfermeiros igualmente. Por fim, a professora Marta Lima Bastos era orientadora, está ali com duas faixas, uma verde e uma vermelha. Nós sabemos que aquelas faixas são uma verde e uma vermelha. É por isso evidente que aquelas faixas são verde e vermelha, e é evidente ainda que não esteja publicado em nenhuma revista de referência. Portanto, nós para dizermos que aquelas faixas são uma verde e outra vermelha, não precisamos de ler nenhum artigo indexado com alto fator de impacto, o que permite colocar-nos a questão do que é a evidência, não é? É evidente que aquelas faixas são verde e vermelha, porque, como toda a evidência, inicia-se sempre, segundo disse o Platão, a partir dos nossos órgãos dos sentidos. E, portanto,
olhando e percebendo, aquelas faixas verde e vermelha ficam muito bem naquela cara alegre, sempre alegre. Brevemente, foi fundamental para se criar o doutoramento em enfermagem, Aurora Bessa, e vou dizer sem adjetivos profissionais ou académicos. Aurora Bessa, a Mariana Diniz de Sousa, claro que o professor Nuno Grande, e em Lisboa fizeram parte desta comissão inicial, entre outras pessoas, mas que me permite esta distinção, a Marta, a grande organizadora, a grande impulsionadora, a grande alegria da coisa, Arminda Mendes, o Wilson Abreu, o Manuel Lopes, assim como o professor António Nóvoa, que na altura era o reitor da Universidade de Lisboa. Também não posso deixar de dizer que um importante papel no percurso destes doutoramentos também foi realizado pela Universidade Católica, na altura protagonizado pelo professor e reitor da Universidade Católica na altura, o professor Braga da Cruz, e obviamente pela Margarida Vieira. Em 2007 eu fui estimulado, digamos assim, a escrever um artigo sobre a enfermagem avançada. Na altura, e agora, no panorama internacional, havia um conceito que surgia, que era o conceito de Advanced Nursing Practice, e que tinha tido muitos caminhos, muitas direções no mundo. Que queríamos advancing qualquer coisa, sabia-se, podia ser a practice, marcadamente biomédica, ou então o que nós queríamos advancing era a enfermagem. E era preciso criar este conceito, até porque, quer em programas de mestrado que tinham surgido então, quer em programas de doutoramento, havia seminários de enfermagem avançada, e essa foi uma designação que relativamente de forma rápida se espalhou por muitas formações, principalmente de segundo nível e de nível de doutoramento. E portanto era preciso falar sobre esse conceito. E então eu aceitei esse repto e em 2007 escrevi este artigo que agora vou revisitar. O que é que, no fundo, no sentido, o que é que eu acrescentaria ou alteraria a tudo isto? Deste artigo, saliento que há uma autora que se chama Simon Roach, que diz que a enfermagem é a profissionalização da capacidade humana de cuidar. É intrínseco ao ser humano cuidar. Todos os seres humanos cuidam. No entanto, a sua definição é que a enfermagem é a profissionalização, e a palavra-chave disto é a profissionalização da capacidade humana de cuidar. E como qualquer disciplina tem um core, tem que ser definido um objeto de estudo, que aliás é o que distingue uma disciplina de outra disciplina, e por isso diz este artigo que o núcleo central, o âmago, o ênfase da disciplina, e que caracteriza as suas particularidades, é o que a distingue no plano multidisciplinar, no domínio das ciências da saúde. Há uma distinção entre os saberes dos enfermeiros que lhes advém da experiência e o conhecimento da enfermagem. Aqui o que estamos a falar não é dos saberes que os enfermeiros têm e que lhes advém da sua experiência, é sim da delimitação daquilo que é o conhecimento da disciplina propriamente dita. Diz no artigo que importa evoluir no âmbito do exercício profissional dos modelos em uso muito circunscritos ao paradigma biomédico, com ênfase na gestão dos sinais e sintomas das doenças, para modelos nos quais haja maior valorização da teoria da enfermagem com base nas respostas humanas às transições que as pessoas vivem a cada momento. Não há dúvida que esta questão da gestão de sinais e sintomas, que frequentemente se associa ao modelo biomédico, se hoje fosse escrever novamente este artigo, eu tenderia a dizer que também neste domínio há muita investigação que pertence ao domínio da disciplina. E, portanto, muitos enfermeiros, os enfermeiros que trabalham nos cuidados intensivos, os enfermeiros que trabalham nos serviços de urgência, que frequentemente se veem excluídos desta retórica, também nesse contexto há muitas questões de investigação que integram o seu domínio da tomada de decisão
Porque a tomada de decisão não pode ser circunscrita à prescrição da intervenção, mas também à execução crítica daquilo que é a sua ação profissional. Nessa medida, não deve caber fora do âmbito e, portanto, não devem uma parte substantiva dos enfermeiros ver-se excluído da retórica teórica da disciplina, porque a gestão dos sinais e sintomas naquilo que é o nosso papel colaborativo com outros profissionais de saúde é parte integrante e que as pessoas que recebem os cuidados não podem dispensar. E, portanto, neste artigo, eu hoje talvez aumentasse ao discurso nesse domínio, nesta perspectiva que estou agora aqui a falar. Vou trazer agora aqui uns amigos. Mas, entretanto, há desafios. E que desafios são esses que se os colocam? Eu agora trouxe aqui duas pessoas. Duas quaisquer pessoas. Imaginemos que são duas pessoas diabéticas. Ora, estas pessoas correm um risco. Correm um risco de vir a verificar as complicações que a diabetes traz, quer agudas, quer tardias. E hoje sabe-se que a forma das pessoas diabéticas se manterem melhor e evitarem as complicações é manterem-se normoglicémicas. E por isso, nos centros de saúde, frequentemente os enfermeiros ajudam estas pessoas a manterem-se normoglicémicas, ensinando a alimentação que é adequada às pessoas, o exercício físico que é adequado e que interfere com a manutenção da glicemia. Acontece, porém, que precisamos de ir mais além disto. Porque eu pus aqui estas duas pessoas a comer uma coisa que eu adoro, que é sardinhas assadas com pimentos e batatas. Se eu tiver duas pessoas diabéticas que querem manter-se normoglicémicas e a quem foi feito os ensinos sobre a alimentação saudável e o exercício que têm que fazer, se elas comerem exatamente a mesma quantidade de sardinhas, pimentos e batatas, no fim elas não têm a mesma glicemia. E por isso o grande desafio é ajudar cada pessoa a autoconhecer-se, a consciencializar no fundo a relação que há entre as coisas que comem e a glicemia que nela aquilo resulta. E isto hoje na teoria da enfermagem são conceitos que ultrapassam o conhecimento e as capacidades enquanto fatores que contribuem facilitando ou dificultando a aquisição adaptativa e eficaz. E isso hoje, na teoria da enfermagem, ou em algumas chama-se a consciencialização, noutras o autoconhecimento. Aqui, no concreto, é como é que eu ajudo cada pessoa, individualmente considerada, por um processo profissional, sistematizado, baseado em conhecimento, a tomar um autoconhecimento que lhe dá uma mestria para poder viver livre e informada nas suas decisões quando come 2 sardinhas em vez de 3 ou quando come 2 batatas em vez de uma. A questão aqui, e esse é o desafio, como é que profissionalizamos? Como é que sistematizamos essa abordagem? E já agora, que valor teria essa ação profissional dos enfermeiros no contexto dos centros de saúde, por exemplo, a ajudar as pessoas diabéticas a autoconhecerem-se por forma a poderem gerir, vou dizer como a senhora Melise, com mestria aquilo que é o seu processo adaptativo ou a sua transição saudável, como gosta de chamar. Todos nós sabemos que os significados interferem muito nos processos adaptativos. Precisamos de investigação sobre significados. Que significados são esses? Que ação profissional podem os enfermeiros ter para, de uma forma sistematizada, ensinável, e já agora financiável, que possa ajudar as pessoas a terem um autocontrole sobre as situações que os afetam. E esses são grandes desafios ao desenvolvimento do conhecimento da enfermagem. Nós estamos aqui a falar de uma pessoa ou de 2 pessoas imaginárias com doenças crónicas, no caso pessoas diabéticas, podem transformar em doentes insuficientes renais, em que o potássio muito lhes afeta a vida e que a alimentação e o controle e a restrição hídrica lhe determinam muito que é a sua qualidade de vida. Também podemos falar das pessoas que tomam anticoagulantes e que controlam o INR e que há uma relação entre o que comem e a manutenção do seu INR. Portanto, podemos basicamente falar
Ou podemos falar dos doentes da saúde mental, em que lhes é prescrito uma determinada conduta e eles têm que relacionar, por exemplo, o frequentarem contextos de grande excitação emocional e a probabilidade de terem crises alucinogéneas. A relação que eles têm que vivenciar, experienciar e perceber, a investigação que têm que fazer sobre eles próprios para poderem perceber que tomarem a medicação tem uma relação com a frequência desses episódios. Ora, hoje há na teoria da enfermagem palavras para dizer isto. Não precisamos de imitação linguística. Porque as palavras dizem coisas. E esta é a forma que na teoria da enfermagem, se não tivermos vergonha de a usar, e abro parênteses, eu todo o que tenho do ponto de vista profissional e o eventual mérito que tenha do ponto de vista profissional, tenho porque sou enfermeiro. Isso eu sei. Se fosse outra coisa qualquer, não sei o que teria. Portanto, eu devo o meu desenvolvimento profissional ao facto de ter sido enfermeiro. Também ajuda, eu gosto de pessoas globalmente e dá jeito nisso. Outro aspecto que fala aqui este artigo é uma citação do livro da Marta, da intenção de mudar a mudança. Há frases que eu gostava de ter sido eu a tê-las dito. Neste caso, da intenção de mudar a mudança, não fui eu. Adorava ter sido. Porque este é um dos grandes problemas, não é da enfermagem, é da humanidade. É das nossas intenções. Como é que passamos das intenções a mudança em concreto? Este título é um livro em si mesmo, é uma síntese teórica. Portanto, há nesse livro, da intenção de mudar a mudança, que aqui estou a citar e citei neste artigo, um problema objetivo. É como é que nós podemos contribuir para que as teorias expostas se aproximem das teorias em uso. Se eu tiver, não sei se vai-me controlando o tempo, por favor. Se eu não quero estar a ultrapassar. O tempo é um fator decisivo em todos os processos de mudança. Não há mudança sem que se dê tempo à mudança. Que é uma coisa que, por exemplo, está relativamente estudada e eu tenho para mim, sem uma evidência científica, mas com um certo grau de incerteza face à verdade, que admito para mim ser pequeno, que nós não damos o tempo suficiente para os processos adaptativos que são o core da nossa ação profissional. A Collier tem até uma frase que diz que quem tem pressa come cru, quer dizer, se não dermos o tempo necessário ao cozinhado, e temos se calhar poucos estudos sobre que tempos é que as pessoas precisam para tudo isto. Ora, também nesta evolução, nós estamos a falar de 20 anos. 20 anos é muito pouco tempo. Não é em 20 anos que se cria uma área de conhecimento, uma disciplina de conhecimento madura, com conhecimento suficiente para que os enfermeiros, na prática, possam evoluir no seu exercício profissional de uma forma também madura na sistematização da ação profissional. Portanto, muitos dos problemas que nós hoje dizemos, parece que na prática as coisas não andam, não. Isto, em 20 anos, é pouco tempo para o tempo que tudo isto precisa para maturar. A enfermagem é uma disciplina da praxis. Em enfermagem, a nossa investigação não tem por resultado a mesma coisa que tem nas ciências fundamentais. Na física, na química, na biologia, estas disciplinas do conhecimento fundamental produzem conhecimento que depois outras disciplinas usam para o reconstruir no sentido da aplicação a um objeto de estudo. E todas as disciplinas do conhecimento que se ligam diretamente a um exercício de uma profissão têm um papel de definição de um objeto de estudo e da sua reconstrução a partir do que são as teorias do conhecimento fundamental. Nós, nas teorias expostas há anos que nas escolas, definimos a enfermagem. Fazemos os seus enquadramentos das teorias de um ponto de vista ontológico, epistemológico, metodológico. Criamos teorias e modelos conceituais que, pela sua natureza, são abstratos. E que, a minha experiência enquanto docente há muitos anos, ao falar com muitos enfermeiros todos os dias,
eu vejo que quando se expõe a teoria da enfermagem, ela faz sentido às pessoas. Mas isto tem um problema, é que no modelo em uso, nós continuamos a ter modelos de cuidados hospitalocêntricos, focados na doença, e, portanto, como faltam modelos operativos que ajudem a teoria da enfermagem a ficar mais próximo da profissionalidade, mais próximo da sistematização da ação, isto em si mesmo dificulta a colocar em uso a enfermagem exposta. E isso preocupa-me muito e se escrevesse este artigo outra vez, um aspecto que eu detalharia com mais pormenor. Porque esta diferença entre milhares de enfermeiros que fazem a sua formação contínua, que são expostos a estas teorias e a estes modelos, e que depois na prática não conseguem, por muito que queiram, ver na sua ação uma sistematização da ação profissional dirigida nesta intencionalidade, isto causa doses enormes de frustração com o exercício da profissão. E isso é para mim uma enorme preocupação e era algo que, se voltasse a escrever este artigo, salientaria dizendo que nós precisamos de contribuir para a diminuição desta distância, criando modelos mais operativos entre a abstração dos modelos e teorias da enfermagem e aquilo que são os contextos da ação. Da minha experiência, e a minha experiência de ter participado naquilo, de alguma maneira ou de maneiras diferentes, na criação dos 3 doutoramentos que existem neste momento a funcionar em Portugal, queria dizer-vos, queria salientar um aspecto que está aqui e que nisto eu não mudaria nada. Onde diz, acreditamos que o desenvolvimento da disciplina da enfermagem nos permitirá reflexões sobre a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade com muito mais propriedade e oportunidade e eu acrescentaria, e sem ingenuidade. Não há transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade sem disciplinaridade. E retomo da experiência de ter convivido nestes 3 contextos académicos que criaram doutoramentos de enfermagem, eu acrescentaria, e sem ingenuidade. Neste espaço formal, tenho que limitar a minha linguagem àquilo que é academicamente aceitável, mas eu sou relativamente queirosiano na utilização do português e tenderia a usar palavras que comunicam, que ponham em comum mais facilmente aquilo que eu tenho na cabeça com quem me está a ouvir, mas penso que está entendido aquilo que eu queria dizer e tenho assistido a enormes doses de ingenuidade no debate deste assunto. Talvez por parte daqueles que nunca experienciaram discuti-lo, não com outros enfermeiros, mas sim com as outras pessoas que têm uma delimitação clara daquilo que é o seu objeto de estudo. Eu se pedisse para descrevermos este objeto, quem está aí diria, trata-se de um retângulo branco. E eu diria deste lado, não, é um retângulo branco com um retângulo onde eu vejo um piquenique. Vocês não veem um piquenique. Mas eu vejo um piquenique que é o próximo slide. E estamos a discutir o mesmo objeto, em ângulos diferentes. É exatamente o mesmo objeto, só que em perspectivas diferentes. E as questões de discutir a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade e a interdisciplinaridade sem disciplinaridade definida e consolidada, corremos o risco de ser influenciados por quem acha que isto é um retângulo branco. E nós não somos capazes de dizer, pois, mas também há no outro lado deste mesmo objeto um piquenique, que é o que vamos ver num conjunto de slides seguintes. Esta pessoa, eu vou acelerar, esta pessoa que foi responsável pelo Serviço de Saúde inglês tem esta frase, tem este conjunto de frases. Primeiro, é necessário rentabilizar ao máximo o trabalho de equipa, estamos todos de acordo. Isso passa por promover desempenhos que rentabilizem o máximo potencial dos diferentes profissionais da equipe de saúde. Não é possível termos um trabalho de equipa se todas as pessoas que participam na equipe de saúde não levarem ao limite aquilo que é o seu máximo potencial. E diz, com a sua experiência de ter sido ex-diretor do Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra, que atualmente o bem mais subutilizado em termos de recursos humanos nos sistemas de saúde a nível mundial são os enfermeiros.
E eu acrescentaria, porquê? Porque esta visão diferente destes objetos pode ajudar a um aspecto que é hoje o principal dos desafios no nosso sistema de saúde, que é as pessoas conseguirem viver com as doenças crónicas que as afetam. A Melissa, fiz uma conferência um dia com a Melissa e ela disse-me, precisávamos aqui de uma ideia do que é esta questão da disciplinaridade, e eu fiz a conferência dizendo, é a resposta a esta questão. O que é que nós enfermeiros levámos para o piquenique? Imaginando a equipe de saúde como um piquenique, a questão era, então, o que é que nós levamos de particular para este piquenique? No piquenique já há rissóis, no piquenique já há outras coisas. Sardinhas assadas também pode haver. O que é que nós levamos? O que é que nos distingue? Qual é a nossa singularidade? Admitindo que a nossa singularidade pode permitir e promover que o sistema de saúde possa fornecer cuidados de saúde em resposta a necessidades que as pessoas têm, como por exemplo este caso que eu usei como exemplo das pessoas que são diabéticas e que referiu uma abordagem que muito pode ser significativa para as pessoas e acrescentar ganhos em saúde. A questão da disciplinaridade é que nós não podemos viver num ambiente multiprofissional monodisciplinar. Nós não podemos todas as profissões da saúde a usarem como matéria-prima a mesma origem disciplinar do conhecimento. Porquê? Não por uma afirmação insinuada de grupos profissionais, mas porque isso limita o potencial de prestação de cuidados que possa realmente satisfazer as necessidades em saúde das pessoas. O conceito de enfermagem avançada, que aqui foi apresentado em 2007, não é mais do que uma enfermagem com mais enfermagem. Não é nenhum conceito extraordinário. Não é uma enfermagem muito à frente. É uma enfermagem com mais teoria da enfermagem, ao contrário de uma prática avançada em que o desenvolvimento das competências se faz pela conquista de competências de outros grupos profissionais. Olhem, com a Marta eu aprendi tanto que é quase tudo. Muito importante esta coisa que eu digo aqui, na minha perspectiva, está escrita até num livro, talvez não tenha ainda passado o tempo suficiente para que claramente se perceba o quanto o desenvolvimento sociológico e científico da enfermagem nos últimos 50 anos se deve a pessoas como a professora Marta Lima Bastos. Um dia seremos capazes de escrever esta história com maior fidedignidade. Obrigado, enfermeira, obrigado, professora, obrigado, Marta Lima Bastos. Augusto, desculpa, eu esqueci-me de uma coisa, está ali um e-mail que a Teresa Rebelo e a Conceição Bento explicarão de seguida e que tem a ver com um e-mail que foi criado para haver pessoas que possam querer associar-se a este conjunto de iniciativas de homenagem à Marta Lima Bastos e que a Teresa Rebelo e a Conceição Bento explicarão melhor. Obrigada. Eu bem disse que era uma lição, não é? E, portanto, penso que foi mesmo uma lição a partir de algo que já foi muito trabalhado e por isso eu agradeço, sobretudo porque os desafios que nos lança são aqueles que historicamente temos que construir e, portanto, muito obrigada mais uma vez, enfermeira Bélia, por este seu contributo nesta homenagem e nesta celebração, as duas coisas. E, portanto, os 20 anos passados continuam atuais os desafios que já se tinham na altura. Só os desafios que do resto. Exatamente, tal e qual. E, portanto, eu tenho a responsabilidade de garantir que o tempo se cumpra. Não faço, já verificaram que não faço síntese do que foi dito. Penso que cada um poderá voltar a ouvir tudo isto e passaria de imediato a palavra à professora enfermeira Teresa Rebelo e à professora Conceição Bento, desafios à memória para celebrar a história. E, portanto, em repetir aquilo que foi dado como informação final do Abel Paiva sobre o e-mail que lá está para quem quiser. Obrigada mais uma vez. E vamos continuar, está bem? Obrigada.
Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar em particular a enfermeira Maria Augusta, a enfermeira Lisete Fradique Ribeiro e muito particularmente o enfermeiro Abel, que hoje comemora 20 anos de doutoramento, orientado pela professora Marta Lima Basto, e que deu o ensejo para nós termos esta iniciativa. Queria aproveitar também, para em meu nome e da professora Teresa Rebelo, agradecer à Escola de Enfermagem do Porto por ter de imediato dito sim ao desafio que lhe colocamos para ajudar a organizar este primeiro dia de homenagem, que queremos de muitas. E depois de cumprimentar todas e todos que estão a assistir a esta comemoração, que nós queremos que sintam com muita alegria. Para nós é motivo de grande alegria e de grande regozijo podermos hoje estar aqui neste fim de tarde, 20 anos depois deste marco no desenvolvimento da enfermagem portuguesa, que foi a defesa do primeiro doutoramento pelo professor Abel Paiva, orientado pela professora Marta Lima Basto, dizia eu, é motivo de grande alegria estarmos hoje a fazer esta comemoração. E queríamos que todos se juntassem a nós para construir um futuro de comemorações. Eu vou passar a palavra à Teresa, porque é ela que vai lançar a todos e a todas este desafio que pensamos. Então, obrigada, Conceição, e antes do mais faço minhas as palavras da Conceição, mas também queria agradecer de modo particular a este grupo de amigos que souberam acolher aquilo que é fundamental, que é celebrarmos a Marta. Ela não pode estar presente hoje connosco, mas temos de agradecer à própria Marta. Temos de agradecer à Marta ter trabalhado de tal modo connosco e com a enfermagem portuguesa que nós sentimos necessidade de criar este espaço, porque é de justiça que nós estamos a fazer isto com grande alegria e, como diziam quer o Abel, quer a Maria Augusta, quer a Lisete Fradique, que é de justiça e é assim que nós queremos construir esta memória da Marta e que passe para as gerações que têm muitos desafios pela frente. Não fomos só nós que tivemos, as gerações que aí estão e que hão de vir vão ter os seus desafios e têm de os saber aceitar e ultrapassar. Como já perceberam, coube a mim e à Conceição Bento, como amigas da Marta e representantes do grupo que organizam esta celebração, lançar os desafios às instituições de ensino superior e de ciência e a todas aquelas com quem a Marta esteve relacionada, e desafiamos a que se envolvam no ciclo de iniciativas que hoje decidimos começar. É um ciclo que nos permitirá celebrar a vida da Marta, e isto é muito importante para nós. A Marta precisa de ser celebrada na sua própria vida. É também uma celebração da profissão pela qual ela sempre lutou e para a qual deu um contributo excepcional, quer no âmbito da formação de enfermeiros, quer no desenvolvimento da profissão e na formalização da enfermagem como disciplina. E já foi aqui sublinhado, mas não é demais sublinhar, que a Marta, este contributo excepcional na formalização da enfermagem como disciplina, fez com que se conseguisse que os senados de universidades portuguesas, como o Abel já referiu, assumissem a enfermagem como uma área de conhecimento, como uma disciplina de conhecimento. Só este facto é que permitiu
que estejamos aqui hoje para comemorar 20 anos depois do primeiro doutoramento em enfermagem. E isto, de facto, é um facto extraordinário. E este primeiro doutoramento, já foi aqui também sublinhado, e nós também queremos sublinhar, foi orientado pela professora Marta Anson Lima Basto Correia de Frade, como ele gostava de ser apelidada e apresentada. Nós não temos dúvidas que amigos e instituições vão agarrar neste desafio de homenagear a Marta Lima Basto. Pela nossa parte, gostávamos que houvesse iniciativas ao longo de todo este ano e desejamos também que sejam de âmbito nacional e que se faça em diversas cidades do país. E já se sabe que o país não é só Porto, não é só Coimbra, não é só Lisboa e muito menos continente. A criatividade e a ousadia da Marta pede iniciativas também ousadas e criativas. Desde congressos a narrativas de histórias e lutas que da Marta nós todos conhecemos. Podem ser iniciativas presenciais ou online, como estamos a fazer hoje, que é uma espécie de SEMI. Formais ou com mais ou menos formalidade, científicas ou culturais, mas que sejam marcadas pela alegria e pelo diálogo entre todos os atores, que a Marta muito privilegiava. O espírito é preservar a memória da profissão, como já a Associação e a Sociedade de História da Enfermagem têm vindo a fazer. Desta vez, em torno da vida e história da Marta Lima Basto, das rupturas e das mudanças em que a Marta se empenhou e que, como sabem, são marcos na história da nossa própria profissão. Em muitos destas lutas, tivemos o privilégio de participar, mas é nossa obrigação ética contribuir para a construção desta memória coletiva. E já se sabe que nós vamos contar com todas e com todos para esta celebração. Está aí um pequeno endereço de mail que é a forma de nos poderem contactar. Eu não sei se todos viram com clareza, não sei se pode voltar a colocar, mas é muito fácil. É homenagem.mlb@gmail.com. Nós estamos cientes de que vamos ter adesão para a continuidade destas iniciativas. Queremos agradecer desde já a alguns presidentes dos conselhos diretivos das escolas, nomeadamente Coimbra e Lisboa, e esperamos que esta iniciativa se estenda e que sejamos capazes de fazer a nossa própria história, construindo a memória em torno da Marta Lima Basto. Obrigada e aguardamos as vossas sugestões. Não sei se a Conceição quererá acrescentar alguma coisa. Não quero acrescentar, só devolver a palavra aí para a escola e agradecer a todos e a todas de novo e dizer-vos que contamos muito com as vossas sugestões. Esperamos ter muitos e-mails de pessoas individuais, de instituições, a proporem-nos atividades para homenagear a Marta e a profissão. E nós, o grupo de amigos, estaremos aqui para colaborar convosco. Portanto, estaremos sempre convosco a organizar estas atividades. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Teresa Conceição, pelos vossos contributos. E o desafio está lançado, e portanto só temos é que o repetir muitas vezes, porque às vezes esquecemos. Portanto, temos que ir repetindo muitas vezes, porque às vezes esquecemos, e portanto ainda bem que repetiram 2 vezes e eu repito a terceira, que é preciso efetivamente que cada um de nós dê o nosso contributo para este ano. Demos o nome de um ano,
porque quando fazemos ano, só fazemos no ano seguinte, é que mudamos de ano e, portanto, é normal que o façamos ao longo deste período. E, tal como tínhamos dito no início, o tempo é limitado e eu passaria de imediato ao professor Luís Carvalho, Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, a quem, em nome deste pequeno grupo de amigos, agradecemos mais uma vez a disponibilidade para podermos ter esta iniciativa, um espaço que também ele acolheu o resultado do primeiro doutoramento em enfermagem. E, portanto, também obrigada mais uma vez e passava de imediatamente a palavra para poder dar-nos a honra de encerrar este nosso primeiro momento de homenagem a Marta Lima Basto e comemoração dos 20 anos do primeiro doutoramento. Então, muito obrigado a todas e a todas. Gostaria de cumprimentar todos os presentes no auditório da Escola Superior de Enfermagem do Porto e todos aqueles que nos acompanham à distância. Permitam naturalmente que cumprimente com especial ênfase as pessoas que estão na mesa desta cerimónia, a professora Maria Augusta Sousa, a professora Lisete Fradique e a professora Bel Paiva. Cumprimento também a professora Maria da Conceição Bento e a professora Teresa Botelho, a quem eu gostaria de apresentar um agradecimento muito especial pela iniciativa e por tudo aquilo que têm feito, não apenas neste evento, mas ao longo de toda a vida de trabalho, de dedicação à enfermagem e à formação de enfermeiros. Infelizmente, por compromissos anteriormente assumidos, não me foi possível estar presente no nosso auditório, mas isso não impediu que de imediato aceitasse o desafio que me foi colocado. Este evento apresenta dois objetivos que são muito relevantes para todos nós: homenagear a professora Marta Lima Basto e comemorar os 20 anos de doutoramento em enfermagem. E estes dois objetivos entrecruzam o que a vivência das últimas décadas tem de melhor para o desenvolvimento da profissão e da disciplina da enfermagem. Como todos sabemos, e já hoje foi referido, a professora Marta Lima Basto foi a primeira enfermeira portuguesa a obter o grau de doutoramento, o grau académico de doutor, e o professor Abel Paiva foi o primeiro enfermeiro português a obter o grau de doutor em enfermagem. São dois marcos que, estando unidos, contribuíram decisivamente para a valorização da enfermagem enquanto disciplina e profissão. Não posso, enquanto Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, deixar de referir que para a ESEP é motivo de orgulho receber esta cerimónia na nossa escola, pelo simbolismo, mas também pelas pessoas que estão envolvidas. Ao longo da cerimónia já foram feitas as devidas referências a Marta Lima Basto e ao seu papel decisivo, que a levou a receber diversos prémios e louvores públicos, de que se destaca a comemoração com o grau de Comendador da Ordem de Mérito pelo excelentíssimo Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito da celebração internacional do Dia da Mulher. Para além do que já foi referido pela professora Lisete Fradique, o Presidente exaltou no momento o papel infatigável das mulheres nos serviços públicos e em todas as esferas da sociedade, no combate à doença e no apoio às vítimas, no acompanhamento e conforto dos seus familiares em tempos particularmente exigentes. Esta frase do Sr. Presidente da República é hoje muito relevante para todos nós e completamente adequada aos tempos que vivemos. Também já referimos o contributo do professor Abel Paiva no desenvolvimento da disciplina da profissão de enfermagem, que o conduzem ao reconhecimento nacional e internacional. Dos muitos prémios já recebidos, destaca-se o prémio Kim Mo-im de Inovação e Impacto na Política de Enfermeiros, que em 2021 o ICN lhe atribuiu, em reconhecimento da sua influência na ciência e documentação de enfermagem em Portugal. Em 2002, o professor Abel Paiva tornou-se o primeiro enfermeiro português a obter o grau de doutor em enfermagem numa universidade portuguesa, no caso da Universidade do Porto, ao apresentar uma teoria explicativa da mudança nos sistemas de informação de enfermagem. Com a sua orientação, mais 30 enfermeiros concluíram programas de doutoramento em enfermagem, reforçando o seu contributo para o desenvolvimento do conhecimento. Eu gostaria, neste momento, de partilhar convosco um documento que é histórico e que, se calhar, alguns de nós não teve ainda a oportunidade de tomar conhecimento, uma vez que ele está exposto no museu, no núcleo museológico da Escola Superior de Enfermagem do Porto,
Este é o diploma do professor Abel Paiva, que, como poderão verificar, está escrito em latim para assinalar o facto de que é o primeiro a concluir um curso de doutoramento na Universidade do Porto. Para além de tudo isto, o professor Abel Paiva é professor coordenador da Escola Superior de Enfermagem do Porto e tem vindo a concretizar tudo o que é conhecido exteriormente, ao mesmo tempo que contribui decisivamente para a afirmação da ESEP no contexto nacional e internacional. Abel Paiva foi presidente do Conselho Técnico-Científico da ESEP durante 8 anos, juntando-se outros tantos como presidente do CTC da Escola Superior de Enfermagem de São João. Por tudo isto, é muito gratificante verificar que o primeiro doutorado em enfermagem tem este perfil, este contributo para o desenvolvimento de uma enfermagem mais significativa para as pessoas, e tudo isto será certamente também por ter trabalhado tão de perto com a professora Marta Lima Basto. Renovo o nosso comprometimento com a iniciativa para homenagear esta figura ímpar da enfermagem e termino também renovando o meu agradecimento pela presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu contributo e pela mensagem que nos deixa e, de acordo com o programa, de acordo com o programa, damos encerrar esta iniciativa. Porque esta iniciativa é para continuar noutras iniciativas. E, portanto, contamos com todos para podermos continuar a homenagear e a comunidade. Muito obrigada a todos.